orar para começar? Ai, Senhor, glórias ao teu nome, Deus. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Recebe tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor. Abençoe tudo que vai ser conversado, tudo que vai ser falado, que o teu Santo Espírito nos inspire em todas as situações, que ele tenha plena liberdade de atuar no nosso meio e que nós saímos daqui abençoados, bem diferente do que chegamos, mas cheios da tua palavra, do teu amor, de felicidade, de tranquilidade, de paz, Senhor. E que nós tenhamos tudo que vem do teu coração para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui abençoados, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Amém. Quem vai fazer o louvor é o Johnny? Sim, pastor. Cadê o profeta? Aqui. O amor chegou. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Essa semana tivemos muitas boas notícias, excelentes notícias, marcando o dia da boa notícia. Outras que não foram tanto do nosso agrado, mas o Senhor está no controle de tudo. Inclusive, a mãe do Vitor comentou, né, do quanto que esse momento que eles passaram com o filho internado por tanto tempo mostrou a conhecer Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Em Salmos 48, diz, porque este Deus é nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Cantemos ao Senhor, louvando grande ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Queremos continuar louvando ao Senhor, com um louvor também bastante conhecido da igreja, que diz: em espírito e em verdade te adoramos, ó Deus. Louvemos a Ele, que é merecedor de toda a glória, toda a honra e todo louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Senhor Jesus, assim como flui o amor através dos louvores, que flua a tua presença em cada uma dessas janelinhas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Está com você, Dudu. Amém. Paz, Senhor, a todos. Vou começar orando já, e aí a gente parte para a palavra. A palavra eu já preguei uma vez na Pequena Família do Louvor. Eu dei uma mudada nela, mas eu acho que é realmente uma palavra para os dias que a gente vive, para o tempo que a gente vive, então eu quis também trazer para a igreja. Vou orar. Pai amado, Pai querido, entro agora em Tua presença, Pai, para te pedir unção vinda do alto, Pai, para que o Senhor conduza a minha vida, conduza a minha mente, conduza o meu coração, para aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo, Pai. Que tudo que for falado aqui seja realmente extraído da Tua palavra, Pai, venha daquilo que o Senhor deixou como revelação para o Seu povo, Pai, e que possa gerar frutos, Pai, que possa ser uma semente no solo fértil, Pai, que possa gerar realmente frutos e a gente possa ser fortalecido, Pai, e perceber a cada dia mais e entender a cada dia mais sobre o Senhor, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. A palavra que eu vou trazer hoje está em Daniel 3, e o contexto geral é o rei Nabucodonosor fazendo uma imagem e Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrando a essa imagem. Vou começar com a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de fones e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto de seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes de seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui vai do versículo 1 ao versículo 7 desse texto, que é o não se prostrar a nada que venha do mundo. O cristão é por si só separado. O cristão é peregrino. O livro mais vendido depois da Bíblia é de John Bunyan e se chama O Peregrino. E ele retrata a história de um cristão e ele vai usando alegorias para explicar a vida do cristão na Terra. E o que a gente tem que entender como cristão é que nós somos peregrinos, nós não somos desse mundo. E não sendo desse mundo, nós não nos prostramos às coisas desse mundo. Nabucodonosor tinha endoidado, ele queria ser adorado como Deus. A sede de poder, de glória, de soberania, fez com que ele fizesse uma imagem de 60 côvados, como a Bíblia fala, para ser adorado por todo o povo. Para ele ser exaltado, honrado, glorificado, como se ele realmente fosse Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se ajoelharam, não se prostraram. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, não necessariamente a gente teria um rei a quem a gente se prostraria, um rei a quem a gente adoraria, uma imagem de 60 côvados, uma imagem gigante. A idolatria, por si só, não é a gente não terás outros deuses além de mim,
E a gente fala bastante sobre idolatria, principalmente na igreja protestante, tendo como base uma idolatria católica, que seria baseada em imagens, mas a idolatria não é isso. A idolatria é você levantar ídolos no seu coração e você, baseado nessa idolatria, você enxerga o mundo a partir dessa idolatria, entende? Por exemplo, eu sempre fui um cara muito ligado a futebol, sempre gostava muito, muito, muito de futebol. E o São Paulo já se tornou uma idolatria na minha vida. A minha vida girava em torno do São Paulo. Então você percebe que o futebol e o São Paulo por si só não são algo, não é algo necessariamente ruim. Mas a partir do momento que eu me torno idólatra, que aquilo passa a ser o meu motivo de vida, que o meu olho fica fixo naquilo e eu esqueço das coisas de Deus, a partir desse momento, aquilo ali se torna mal. Aquilo ali é claramente um ídolo na minha vida e eu preciso deixar de me prostrar a isso. Eu preciso largar essa idolatria. Então eu vejo hoje Satanás atuando de uma maneira mais silenciosa, levantando ídolos. Ele não vai levantar uma imagem de 20 metros para você adorar. Ele não vai colocar um manjar para você comer. Não, ele vai, por exemplo, levantar ideologias pelas quais você vai viver, e essa ideologia, quando você compara com a Bíblia, não faz o menor sentido. Ele vai querer de qualquer jeito, que você negue os seus princípios, negue os seus conceitos, que você de fato traia a sua fé. É isso que ele quer que você faça. Ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que você traia a sua fé, que você negue a Cristo, negue a Deus. Então a idolatria não é mais sobre adorar a reis, adorar a imagens, ainda que isso possa ser verdade no mundo atual. Mas hoje a idolatria ela é algo muito mais íntimo, ela é algo que você cultiva, que você gera no seu coração, e aquilo pelo qual, a lente pela qual você enxerga o mundo se torna o seu ídolo, mais ou menos, se assim pode se dizer. O nosso trabalho pode virar o nosso ídolo, o nosso cônjuge pode virar o nosso ídolo, os nossos filhos podem se tornar nossos ídolos, a sua posição política, a sua visão cultural, a sua percepção de mundo pode se tornar o seu ídolo. O ídolo não necessariamente ele vai ser o profano, ele não vai ser algo assim escancaradamente mal. Ele pode ser algo, como eu disse, São Paulo, neutro. Só que a partir do momento que ele se torna o seu ídolo, a partir do momento que o seu coração passa a ansiar mais aquela coisa do que Deus, a partir desse momento você está claramente errado. Então é nesse ponto que a gente tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostrar. Não se prostrar. Não adorar a nada além de Deus. Porque aquilo que você adora, tem uma frase que eu gosto muito que é: você se torna aquilo que você adora. E se nós temos que ser pequenos cristos, se nós temos que cada dia mais parecer mais com Cristo, a única pessoa que a gente pode adorar, a única coisa, se assim se pode se dizer, que a gente pode adorar é Cristo, para cada dia mais ser conforme a sua imagem e semelhança. Então, Satanás vai querer de qualquer jeito que você negue seus princípios, que você negocie sua ética, que você de fato negocie Cristo. Isso não vai ser como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, de maneira explícita, assim, com um ídolo, com uma imagem. Então, esse era o primeiro ponto. Não se prostrar aos ídolos que certamente Satanás vai tentar levantar na nossa vida. O segundo ponto que eu quero trazer está dos versículos 8 a 12, que é quando alguns homens caldeus se aproximam de Nabucodonosor e acusam Sadraque, Mesaque e Abednego. O ponto que eu quero trazer aqui é: quando você não se prostrar, quando você não ceder às pressões de Satanás, certamente os homens vão te acusar. Certamente o mundo vai apontar o dedo para você e vai falar: olha lá, tá errado. Vai falar para o rei: ó rei, tem ali uns homens judeus que não estão adorando ao ídolo. Tem ali uns homens cristãos que não partilham da mesma opinião que a gente. Tá errado. A Bíblia fala muito que o cristão vai sofrer perseguição, o cristão sofre perseguição em muito lugar do mundo. Mas, por exemplo, em alguns países onde o cristianismo é permitido, a gente vai muito provavelmente sofrer uma perseguição ideológica, uma perseguição de ideias. Porque o cristianismo ele é muito diferente, completamente diferente da ideologia vigente no mundo. O cristianismo tem que ser diferente. O cristianismo não consegue se juntar com aquilo que a gente vive no mundo. Não tem como. E a partir do momento que você se posiciona a favor do cristianismo, o mundo vai cobrar de você. A gente vive nessa era do posicionamento e a gente gosta de ter opinião para tudo. A gente gosta de se posicionar, a gente gosta de ser uma pessoa que fala a respeito de todos os temas. E muitas vezes a gente não se posiciona firmemente em relação a Cristo.
O nosso posicionamento, muitas vezes, ele vem do temor de homens e não do temor a Deus. Quantas vezes a gente deixa de afirmar o nosso cristianismo, a gente deixa de agir como a Bíblia pede que a gente haja, como Cristo fala para a gente agir, e a gente passa simplesmente a, como é que eu posso dizer? Desqualificar o nosso cristianismo em relação a outras pautas da nossa vida. A gente deixa de realmente, como eu posso dizer isso? A gente deixa de realmente ter Cristo em primeiro lugar para ter outras ideias, outros tópicos, outras coisas como primeiro lugar. E a partir do momento que você faz isso, certamente o mundo vai te acusar, o mundo vai falar, olha lá, o crente está lá fazendo com esse posicionamento todo errado. O crente, ele acha que homossexualismo é pecado, por exemplo. O crente, ele acha que que casar virgem, meu Deus do céu, que coisa maluca. Como é que alguém pode casar virgem? Você pode ter certeza, o cristão vai ser taxado de 1 milhão de coisas. O jovem deve perder a virgindade, a mentira não é tão assim, se mentir vai te fazer bem, não vai fazer mal para ninguém, por que você tem que mentir? Por que você não pode mentir? Se não vai fazer mal para ninguém e vai te ajudar ainda, por que não mentir? O que tem de mais em ouvir essa música aqui? Tá bom, a letra é meio pesada, ok, mas a batida é super boa, meu. Tá ótimo, não vai fazer mal para ninguém. E é nesse ponto de não fazer mal para ninguém que vão te acusar muito. Vão te acusar muito. A partir do momento que falam, mas isso não tem nada a ver com a sua vida, isso não vai te fazer mal. É nesse ponto que ele vai falar, mas é só isso, é só um negocinho. Por quê? Porque Satanás não vai descansar enquanto ele não fazer com que você negocie Cristo. Então, primeiro ele vai levantar ídolos, depois ele vai fazer o povo te acusar, e você tem que saber se posicionar, você tem que saber ser firme naquilo que você diz que é. Você tem que saber ser firme em Cristo. E a partir do momento que você se contrapõe ao mundo, você vai ser ridicularizado, vai ser desprezado, mas, obviamente, a opinião da maioria, que é o que a gente vive atualmente no mundo, infelizmente, a maioria não é cristã, a opinião da maioria está errada. Por quê? Porque a verdade é Cristo. Então a gente tem que ser firme, tem que ser realmente posicionado. E o que eu quero dizer aqui não é que os nossos posicionamentos em relação ao restante da vida, que não necessariamente passa pelo cristianismo assim, a gente não deva ser posicionado. Mas eu acho que a gente tem que ser muito posicionado em relação àquilo que a gente acredita de fato, aquilo que é o cerne da nossa vida, que é Cristo. Então, o segundo ponto você vai sofrer acusação do mundo. Você vai ser acusado invariavelmente, não tem como fugir disso. Porque Satanás vai fazer com que o povo te ataque. Por quê? Porque você é diferente. Porque você segue algo que é completamente contrário à ordem vigente desse mundo. O terceiro ponto do 13 ao 18 a fidelidade de Deus. Deus foi fiel a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas essa fidelidade não está no que Deus pode fazer, mas está em quem Deus é. O versículo chave desse ponto aqui que eu quero dizer é o versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam o que Deus ia fazer. Não sabiam. Eles não tinham a menor ideia. Não sabiam se eles iam sair vivos, se eles iam sair mortos, não sabiam se eles iam ser realmente lançados na fornalha, porque era só uma ameaça de Nabucodonosor. Eles não sabiam o que Deus podia fazer. Mas mesmo assim, o posicionamento deles era claro. Mesmo que o Senhor não nos livre, nós não nos prostraremos aos seus deuses. E isso é muito que a gente passa hoje em dia. Aquele versículo que Paulo fala de quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, eu acho que é o ponto principal. Porque Deus não nos prometeu uma vida tranquila nessa terra. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o eu venci o mundo é realmente o mundo... antes, em João, Cristo vai falar que oro porque, não para que saiam do mundo, mas que vocês entendam que vocês não são desse mundo. Que mesmo estando no mundo, não participem dele. Porque esse é o principal ponto. Ainda que Deus não nos tire da fornalha ardente, ainda que Deus não nos salve da fornalha ardente, ele ainda assim é fiel, porque a fidelidade dele vai ser
a gente vai, de fato, entender a fidelidade dele, vai compreender a fidelidade dele quando a gente morrer. Porque assim, aí assim a gente vai entender que, porque Cristo venceu o mundo, hoje nós temos vida. Por mais loucura que isso seja, que a morte gera vida, mas foi isso que aconteceu. Quando Cristo morre na cruz, aí sim nós podemos ter vida. E essa é a vida que o cristão tem que ter. Essa é a vida que o cristão deve ansiar, deve almejar. Então a fidelidade de Deus não está nessa terra. Deus vai ser fiel a você nessa terra, muito provavelmente porque ele é Deus e ele é bondoso. Mas entenda que o que a palavra dele diz não é que a sua vida vai ser bonança, fartura, riqueza, dinheiro, via. Não vai ser isso. Não é isso que Deus prometeu. O cristianismo não é uma religião triunfalista, uma religião que vai te falar que você vai entrar pobre e vai sair rico. Não é isso que Cristo promete. Cristo promete vida eterna e vida eterna nele, vida eterna no céu. Essa é a vida do cristão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Mas eles sabiam que Deus era fiel e que eles não tinham que se prostrar ainda que viessem a morrer. Ainda que fossem lançados na fornalha ardente, eles não tinham que se prostrar. A fé deles era teocêntrica. A fé deles era baseada em Deus. Ponto. A fé deles não era baseada em homens. A fé deles não vinha pelo temor de Nabucodonosor. A fé deles não vinha por aquilo que eles acreditavam, porque, logicamente pensando, se você for lançado numa fornalha ardente, você vai morrer. Mas a fé deles não era baseada em homens. A fé deles era claramente baseada em Deus. Eles sabiam aquilo que Deus poderia fazer, e se não fizesse, eles sabiam que ele continuava sendo Deus. É como a gente canta naquela música. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo, não tem como. Se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele não faz. Ainda assim, nós vamos nos posicionar. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ainda que Deus não faça, nós nos prostraremos a Deus somente. Esse é o ponto. A fidelidade de Deus na nossa cabeça, a nossa fé não tem que ser algo baseado naquilo que Deus pode nos dar nessa terra, naquilo que Deus pode fazer por nós nessa terra. A fidelidade de Deus está em quem Ele é. Nós temos que adorar a Ele por aquilo que Ele é. E o quarto ponto que eu quero falar vai nos versículos 19 a 25, que é Deus mostra seu poder em meio ao fogo. A situação de Sadraque, Mesaque e Abednego aconteceu por conta do posicionamento deles em relação a Deus, ao Deus de Israel. Então, eles iam ser lançados na fornalha de fogo ardente, como a Bíblia fala, porque eles seguiram a Deus. E é nesse momento que Deus mostra o seu poder. Então, Deus vai deixar muitas vezes a situação chegar no maior problema, e aí ele vai agir. Porque quando a situação está catastrófica, quando o homem não vê mais saída, quando realmente o improvável, o impossível, toma lugar, que Deus age. É nesses momentos que ele realmente mostra o seu poder. O poder, a glória e a honra é toda dele. Então, nos momentos de maior aflição, de maior tensão, de maior angústia, ele age. E é o versículo que eu gosto muito, que é Daniel 3:25, que é: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. É surreal pensar nisso, que entraram 3 na fornalha e tinham 4. Eu acho que a gente não consegue entender o tamanho disso, porque está escrito só. Mas se você para raciocinar, se você para entender, você consegue imaginar essa situação nos dias de hoje? Você consegue imaginar que existe o 4º homem e ele anda junto do povo dele? E que no momento que eles estão no maior tensão, na maior aflição, no maior problema da vida deles, o 4º homem aparece, o 4º homem está dançando com eles, está andando no meio do fogo. Você consegue entender o tamanho disso? É algo assim surreal, é algo que foge de tudo que é lógico, porque como entram 3 na fornalha, Nabucodonosor fala: eu, porém, estou vendo 4 homens. 4 homens. Nabucodonosor, ele se aproxima da porta, grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai, sai, sai. Por quê? Porque ele não consegue entender. O mundo não consegue entender o tamanho que Deus tem. E por isso, porque sabendo que existe um Deus, porque os céus declaram a glória de Deus, o firmamento declara a glória de Deus, e não dando graças, não dando honra ao único Deus vivo, que é o que Romanos 1 vai falar, não fazendo isso, Deus entrega eles ao próprio pensamento deles, Deus entrega eles ao próprio coração. E o coração do homem, sendo genuinamente mal, sendo intrinsecamente mal,
ele não consegue entender, não consegue perceber o tamanho de Deus. Então Nabucodonosor entra em parafuso e ele sai gritando, sai da fornalha, por quê? Porque eu estou vendo 4 homens. Deus age, Deus mostra o seu poder de fato em meio ao fogo. E você vê que nesse caso, quando ele mostra o poder dele, quando ele mostra o tamanho dele, Nabucodonosor fala: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. A situação toda chegou num limite, num extremo, Deus age e aí o mundo reconhece. Então, muitas vezes, Deus mostra o seu poder em meio ao fogo, ele permite que, nesse caso, vamos falar dos cristãos, mas no nosso caso, os cristãos, cheguem no maior aflição, maior nervosismo, ele age na vida do cristão, ele deixa o cristão passar por tudo aquilo. Por quê? Porque é o que 2 Coríntios 3 vai falar, 2 Coríntios 5, desculpa, vai falar, que nós somos como os vasos de barro, que quanto mais amassados, mais a gente reflete a glória de Deus, mais a gente mostra quem Deus é de fato. É assim que Deus mostra o seu poder. Então, quanto mais Deus molda, quanto mais Deus amassa esse vaso de barro, mais ele mostra a sua glória por meio da vida do vaso de barro. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, Deus mostra o seu poder. Com um vaso de barro sendo amassado, ele mostra o seu poder. E aí o mundo reconhece. Nabucodonosor mostra: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando a nossa dependência em relação a Deus é levada num grau extremo, nisso é o fogo. Isso é o problema. A situação vem, o problema vem, e quando já não tinha mais solução, eles estavam dentro da fornalha, eles estavam em meio ao fogo, quem lançou eles na fornalha morreu, o 4º homem estava lá. O mar se abriu, a boca do leão se fecha e o fogo não queima. Deus é conosco e por isso nós damos glória a Deus. Mas o ponto principal que mostra realmente a fidelidade é quando Abraão levanta o cajado para dar em Isaac, é quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram. A fé é provada quando você vence, gera perseverança, e é nisso que o cristão se apega, é nisso que nós devemos nos apegar. Não é naquilo que Deus pode fazer, mas é de fato que quando a nossa fé é provada, como foi provada a fé de Abraão, como foi provada a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resistiram. E nisso gerou perseverança neles. Então, Deus... Tudo, obviamente, a gente sabe que tudo acontece mediante a aprovação de Deus, mediante aquilo que Deus quer que aconteça. Então, a fé deles sendo provada, a fé deles foi provada, eles resistiram, e nisso o mundo pôde ver realmente quem Deus era. Nabucodonosor pôde ter a plena convicção de que o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, era infinitamente superior aos deuses de Nabucodonosor. E existe uma música que eu gosto muito, que é da Hillsong, que tem uma versão brasileira, que fala que haverá outro na fornalha andando junto a mim, haverá outro em meio às águas fazendo o mar se abrir. E me alegrarei em meio às lutas, porque eu sei que estarás aqui. O ponto central do que eu queria trazer era basicamente que no mundo a gente vai ter aflição, a nossa fé vai ser provada, Satanás vai querer de todo jeito que você ceda, que a sua fé seja deixada de lado, que você se prostre aquilo que ele levante. O mundo vai fazer com que você vai te atacar para que você se prostre, mas sabendo quem Deus é, tendo como base a revelação que ele nos deixou, a Bíblia, realmente cravada no nosso peito, sabendo que a nossa fé não é das coisas, nossos olhos não tem que estar nas coisas que se podem ver, mas naquilo que é eterno e aquilo que não se pode ver, a gente tem que realmente resistir às tentações, resistir a essa batalha de fato que o cristão vive, para que a nossa peregrinação, para que a nossa caminhada nessa terra possa ser vitoriosa, possa ser de fato, como a Bíblia fala, ao que vencer, que nós possamos de fato vencer essa jornada, que a nossa peregrinação possa ser vitoriosa no final, e no final de tudo a gente possa dar glórias a Deus, porque o 4º homem sempre esteve conosco durante essa vida. Agora eu quero orar para terminar, e aí não sei, acho que vem o louvor depois. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, te agradeço porque o Senhor nos deixou a sua palavra é rica, a sua palavra é cheia de poder, cheia de unção, e ainda que o homem
não consiga entender a sua grandiosidade, ele pode se deleitar naquilo que o Senhor deixou escrito, Pai. E quão bom faz isso para nossa alma, Pai. Eu te peço, Pai, que todos que estão aqui possam ser fortalecidos, Pai, que teu Santo Espírito possa vir, possa trazer refrigério, possa trazer consolo e possa trazer força, Pai. Que nós possamos, de fato, vencer as tentações, vencer essa guerra diária entre carne e espírito, para que nós não nos prostremos aos ídolos que Satanás levanta, a nossa carne, mas que nós todos os dias possamos nos prostrar a Deus e somente a Ti, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, perdoa os nossos pecados, Pai, e gera em nós um arrependimento genuíno todos os dias, Pai. Todos os dias nós possamos, de fato, nos arrepender dos nossos pecados, Pai, e viver uma vida, de fato, que é fixa em Ti, Pai. Que os nossos olhos possam estar fixos em Ti. Que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não nos baseemos naquilo que o Senhor pode fazer, Pai, mas naquilo em quem o Senhor é, de fato, Pai. Em quem o Senhor realmente se mostra ao longo da história, ao longo de tudo que a gente vive, porque se os céus declaram a sua glória, se os céus declaram a sua mão, quanto mais essa história, Pai, quanto mais a nossa vida, quanto mais a partir do momento onde os nossos olhos são abertos e nós podemos realmente perceber, entender quem o Senhor é, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos livrou do inferno, que era o que nós merecíamos, Pai, e porque nós sabemos que esse será a nossa grande vitória, a nossa grande felicidade vai ser quando nós estivermos de fato com o Senhor, quando nós deixarmos de ver pelo espelho e passarmos a vermos face a face, Pai. Te agradeço muito, Senhor, pela vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém! Amém. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus! Amém! É isso aí, Estherzinha. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É na tempestade, é na chuva, é no vulcão, é no ciclone bomba, é em todas as áreas, em todas as situações. Glória a Deus, Dudu. Muito bom. Glória a Deus. Tem mais um louvor, Johnny? Tem sim, pastor. Vamos lá. Depois de uma pregação como essa, com tanta autoridade, louvemos ao Senhor cantando Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor. Vamos ver na minha Bíblia. De toda honra, digno de toda honra, e de receber o Santo, 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 Santo é o Senhor, o Deus, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber o Deus. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre.
exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito desse louvor. Gosto muito. Tem algum pedido de oração, irmãos? Tem alguém que está precisando de oração? Tudo em dia? Edu, Fala, Marcinha. eu falei com ela ontem, né, com a Meire, com ela hoje. E graças a Deus eles receberam um valor. Esse valor conseguiu pagar o conserto do carro e vai conseguir pagar algumas continhas que estão atrasadas lá. E ontem, para honra e glória de Deus, ela foi ao hospital, né? Como eu falei, a Cauane, eu estou falando da Cauane, desculpa. Ela foi para o hospital à noite, que ela estava passando mal, que ela estava com dificuldade de evacuar, com muita dificuldade de evacuar. E graças a Deus ela conseguiu evacuar, mas ela passou o dia inteiro chorando, com dor, com dificuldade. Mas até falei com a mãe dela hoje, ela falou, nossa, Márcia, acho que foi o clamor da tua igreja, porque estava insuportável, não tinha mais o que fazer. E agora à noite, infelizmente, ela levou ela de novo ao hospital porque ela está com febre. Mas pelo menos uma coisa foi resolvida, uma outra parte também resolvida. Então ela pediu encarecidamente agradecer a todos vocês, a todos nós que estamos orando por ela e continuemos a orar. Então quero agradecer porque ontem já foi uma coisa boa, porque só quem passa por isso sabe, né? Muito obrigada. Nice, olha, Nice. É para Cauane, né? Cauane, Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir pela Cauane, Senhor, Pai, pelos pais dela também, ó Deus. Ó Senhor, cura essa criança, ó Deus. Cura, Senhor. Ó Senhor, limpa todo esse sangue, Senhor. Coloque novo, Senhor. Limpe todas as células, Senhor. Renova aquelas células, Pai, em nome de Jesus. Pai, acalma esse mar, Pai, que está na casa dela. Em nome de Jesus, Senhor. Deixa aquele mar tranquilo, Senhor. Que os pais possam respirar tranquilos, Senhor. Oh, Senhor, vendo a filha deles curada, Deus, vendo uma esperança, Pai, para aquela criança. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Cura, Senhor, a Cauane, Senhor. Cura ela, Senhor. Pai, pedimos a Ti, porque sabemos que só o Senhor pode curar, Pai. Porque o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Acalma a tempestade dentro daquela casa, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Já te agradeço. Amém. Paz do Senhor, pastor, eu queria pedir oração por mim e pela Azul, que nós estamos completando 26 anos de casado hoje. Ô, Glória! Glória a Deus. Agora eu tenho que chamar. Parabéns. Parabéns! Eu estou no Glória a celular, Deus. meu pai. Vou chamar o pastor Roberto e a Rita, que são os pastores que dão cobertura para os ministérios de casais, para poder orar pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Vamos orar assim, com alegria. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos, Pai. Louvado seja o teu nome pela vida da Zulene e do Carlão, Senhor. Senhor, são 25 anos abençoados, Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Jesus, continue cuidando, Senhor, do relacionamento deles, Senhor. Que os olhos, Senhor, do Carlão estejam, Senhor, fixos, Senhor, na sua esposa, e a Zulene fixo nele, Senhor, que eles possam se amar a cada dia e cada manhã, Senhor, serem trabalhados nessa área de casais, Senhor, abençoe, consolida cada vez mais, Senhor, a vida deles, que eles sempre, Senhor, possam buscar em Ti a solução, que eles possam buscar na Tua palavra, Senhor, que
que eles possam buscar em Ti todas as coisas, Senhor. Fique com eles, esteja com eles, Senhor. Direcione tudo que eles fizerem, Senhor. Que Teu amor abundante esteja sobre eles. Senhor, que a Tua glória, a Tua paz, a Tua unção, Senhor, que eles sejam alegres, felizes, exemplos para os filhos, exemplos para aquelas pessoas que estão próximas deles, dos parentes, Senhor. Então, nós Te agradecemos e pedimos, Senhor, mais um ano abençoado, mais um ano de muito amor, Senhor, de muita paz, Senhor, de crescimento espiritual, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Consolide cada vez mais esse casamento, essa aliança com Deus. Nós Te agradecemos pela vida deles, Senhor, e pedimos a Tua bênção, a Tua paz, Senhor, e a Tua unção sobre eles. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns. Glória a Deus. E para não ler pro canal nada. Tudo. Então como é que é? É vida, é vida, eterna, 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 eterna. Com Jesus, Carão, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, isso nos dias de hoje é motivo de alegria e tem que ser comemorado. Glória a Deus. Alguém Amém. tem mais algum pedido? Pastor Ricardo, ora pela nossa noite e pelo dia de amanhã, querido. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, te louvamos por esse dia, por essa sexta-feira. Até aqui o Senhor nos tem trazido, Senhor, e nós confiamos em Ti, que o Senhor haverá de nos ajudar, abençoar, guiar, ó Deus, em toda a jornada. O Senhor é o Deus presente, como foi pregado hoje, nunca nos abandona, em momento nenhum, nem quando entramos na fornalha, nem na toca do leão, em tempestade nenhuma o Senhor nos abandona. O Senhor sempre está conosco e nos ajuda. A Tua presença é constante, nós Te louvamos por essa bendita presença. Abençoa essa noite, Senhor, o Teu povo, ministra a Tua palavra durante o sonho também, Senhor, o sono, e que amanhã possamos ter um dia abençoado, um fim de semana abençoado, Senhor, cheio da Tua presença de alegria, em comunhão e família. Dá a Tua bênção, a Tua paz. Bênção que enriquece e não acrescenta dores. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, agora e sempre. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Não saia sem a paz do Senhor para Aleluia. 59 pessoas.